Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você e eu quero convidá-lo agora para a leitura de um texto da Palavra de Deus que tomaremos como base para a reflexão na Palavra de Deus do nosso programa de hoje. Estaremos lendo em São Lucas no capítulo 7 e vamos ler do versículo 11 por diante. São Lucas capítulo 7, versículo 11 por diante, diz-nos assim a palavra de Deus. E aconteceu poucos dias depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Até o versículo 16. O texto que nós acabamos de ler nos conta uma das muitas histórias dos milagres que Jesus realizou durante o seu ministério, durante a sua caminhada pela terra. E esse texto da palavra de Deus, conforme nós vimos, que fala sobre a ressurreição de um filho ou de um filho de uma mulher viúva, vem mostrar para todos nós a preocupação do Senhor. Vem mostrar para nós que Deus está preocupado com as necessidades das pessoas. Nós estamos vivendo num mundo onde há muitas necessidades. Há muita coisa em nome de fé. E há muitas pessoas que já desistiram da fé, por não acreditarem mais em tantas coisas que se ouve dizer a respeito daquilo que Deus faz ou deixa de fazer, a respeito daquilo que Deus quer para a vida das pessoas. Mas eu gostaria de, nesta manhã, chamar a sua preciosa atenção para apenas alguns minutos nós observarmos a preocupação do Senhor em favor de uma pobre viúva que agora se via mais uma vez enlutada pela perda do seu filho. O texto sagrado diz que Jesus ia entrando na cidade de Naim. E somente o evangelista Lucas registra este episódio. A cidade de Naim era uma aldeia chamada, logicamente, Naim, onde no passado, nesta mesma cidade, o profeta Eliseu havia ressuscitado o filho de uma viúva, que a Bíblia diz apenas a viúva sunamita. Agora, mais uma vez, esta cidade tem uma viúva que perde também o seu filho. O filho que, conforme nós podemos perceber, era o arrimo desta mulher. Era a pessoa que cuidava dela. Era a pessoa que trabalhava para ela, que sustentava ela. E nós vemos então esta pobre mulher, juntamente com um outro cortejo, um cortejo bastante grande. Diversas pessoas da cidade de Naim, muitas pessoas dessa cidade, iam rumo ao cemitério para sepultarem aquele jovem porque havia morrido. E de repente Jesus se aproxima daquela cidade. Se aproxima da entrada da cidade. E quando Jesus se aproxima da entrada da cidade,
e vê que sai uma multidão da cidade. Jesus se informa do que estava acontecendo e dizem para ele que uma mulher viúva estava indo enterrar o seu filho. Jesus, então, demonstrando compaixão, aproximou-se do caixão, aproximou-se do cortejo, como diz na linguagem do texto que eu li, aproximou-se do esquife e disse para aquela mulher, para aquela mãe que chorava, disse: não chores. Certamente a esta palavra, ou a estas palavras de Jesus, muitas pessoas devem ter ficado espantadas. Como é que alguém vem dizer para uma pobre mulher viúva, agora perde o seu filho, o único filho que tinha, e alguém ainda chega e lhe diz: não chores. Mas é exatamente porque as pessoas não sabiam quem estava dizendo para aquela mulher: não chores. Porque quem estava dizendo para ela não chorar era quem podia resolver o seu problema e iria naquele momento resolver o seu problema. E aí eu quero analisar com você rapidamente. Em primeiro lugar, Jesus sempre está onde as pessoas mais precisam dele, onde as pessoas mais necessitam dele. Não importa o lugar físico onde você está. Se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está no seu veículo, na sua bicicleta, dirigindo no trânsito, se você está num avião, em viagem, se você está num navio, num barco, se você está na mata cortando seringa, não importa o local físico onde você está e o que você está fazendo, a palavra de Deus nos diz, ou nos mostra através desse texto, que Jesus sempre está no lugar onde as pessoas mais precisam dele. A viúva de Naim, que ia saindo da cidade para sepultar o seu filho, precisava de Jesus exatamente naquele momento. Antes de chegar ao cemitério, seu filho estava morto e ela precisava dele antes dele chegar ao cemitério, antes do seu filho ser sepultado. E aí deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você que me assista esteja exatamente na hora de precisar de Jesus. Talvez você esteja doente, enfermo, desenganado pelos médicos. Talvez você esteja com uma grande dificuldade na sua vida, uma dificuldade financeira, familiar, um problema sério que está acontecendo com a sua vida. E você não sabe mais o que fazer, ou pelo menos não sabia mais o que fazer. Deixa eu lhe dizer, Jesus está chegando a você agora, através desta palavra. O texto diz: aconteceu poucos dias depois, e Jesus a uma cidade chamada Naim, e com ele ia uma grande multidão. Exatamente na hora em que um cortejo fúnebre saía para sepultar um morto. Você ainda não morreu, você ainda está vivo. Os problemas ainda não lhe consumiram e você não vai ser consumido, porque Jesus está à sua disposição, pois Ele está sempre no lugar onde as pessoas mais necessitam dEle. E Ele está não apenas por estar, porque Ele diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença do Senhor, onde nós precisamos dEle, seja em qual local for, não é simplesmente para estar presente, mas a presença dEle é para trazer refrigério. A presença dEle é para trazer ajuda. A presença dEle é para trazer graça. A presença dEle é para resolver o problema, especialmente o problema da alma do homem, porque este é o maior problema que aflige o homem. Este é o maior problema que aprisiona o homem, o problema da alma, o pecado na alma do homem. E talvez você que me assiste nesta manhã já tenha pensado: os meus problemas estão grandes demais.
cheguei no meu limite. Então deixa o Senhor começar a te ajudar. Se você já chegou no teu limite, permite que o Senhor te ajude. Aquela mulher tinha chegado no seu limite. Nada mais havia que ela pudesse fazer. A única coisa que ela podia fazer agora era chorar. Mas de repente, Jesus lhe diz: não chores. Em segundo lugar, o Senhor se move para aliviar o sofrimento daqueles que não têm quem os ajude. Esta mulher, bem como todas aquelas pessoas que estavam com ela, não podiam fazer absolutamente nada. O homem, o rapaz, estava morto. Ninguém podia fazer nada. A medicina da época, nem a de hoje, poderia dar jeito. Porque o homem estava morto, o rapaz estava morto, havia morrido. Já tinha passado, inclusive, o horário, já estava cumprindo-se o horário da hora do sepultamento. E ele tinha que ser sepultado. Mas aí a Bíblia nos diz que o Senhor se move. A Bíblia diz: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E Jesus disse: não chores. Caro amigo telespectador, caro irmão, as tuas lágrimas podem não ser tão doídas como as lágrimas daquela mãe, ou talvez sejam até pior do que as lágrimas daquela mãe de Naim. Mas assim como Jesus resolveu o problema daquela mulher, Ele também pode resolver o seu problema. Ele pode fazer parar o teu choro. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque quando o Senhor se move para ajudar uma pessoa que está necessitada, o choro dela para e a alegria começa a invadir a sua vida. Nem eu nem você podemos avaliar o tamanho da alegria que tomou conta daquela mãe. Quando Jesus chega perto do caixão, do esquife onde estava o seu filho morto, e a Bíblia diz que Jesus toca no esquife. Eu não sei se foi com a mão ou se foi com o cajado que ele talvez tivesse na mão, uma vara, mas a Bíblia diz que o Senhor toca no caixão e diz para o menino levantar: jovem, eu te digo, levanta-te. E quando Jesus manda o menino levantar, o menino levanta-se. E aquela caminhada, que era uma caminhada de tristeza, aquele cortejo, que era um cortejo de tristeza, que era um cortejo para a despedida de uma família, de uma mãe, de amigos, a despedida de um jovem amado, não mais prossegue. A caminhada que era rumo à morte, rumo à despedida, porque Jesus chegara àquele lugar. Jesus se apresenta àquela mãe, àquela família, àqueles amigos, para resolverem o seu problema. Eu vou finalizar esta mensagem dizendo a você: a Bíblia diz que Jesus restituiu a vida daquele homem, mas não foi só a vida daquele moço que Jesus restituiu. Com a restituição da vida daquele rapaz, o Senhor estava restituindo muitas coisas na vida daquela mãe e na vida daquelas pessoas. Jesus estava restituindo a alegria, a paz, a felicidade, restituindo a esperança daquela mãe e, sobretudo, imprimindo fé naqueles corações. Se você está em grande aperto, em grande dificuldade, eu quero convidar você para deixar Jesus agir por você, agir em teu lugar, trabalhar na tua vida, mudar a tua vida,
mudar os teus momentos de aperto em momentos de largueza, mudar a tua tristeza em alegria, a tua intranquilidade transformar em paz, a tua incerteza transformar em certeza e, sobretudo, a tua vida de perdição transformá-la em vida de salvação. Jesus está sempre onde as pessoas mais necessitam dele, porque ele se importa com as nossas dores, ele se importa com as nossas vidas, ele se importa com as nossas situações. A Bíblia diz finalmente que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São João capítulo 10, versículo 10, são estas palavras que Jesus nos dá, de garantia de que Ele tem vida para nos dar. Vida eterna, vida espiritual, vida abundante, vida feliz, vida alegre, vida próspera para a glória do seu santo e eterno nome. Caro amigo, que Deus te abençoe de maneira gloriosa, de maneira extraordinária. E eu quero interceder por você, eu quero orar juntamente com você. Pai Santo que estás nos céus, nós queremos orar, Senhor, e te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida destas pessoas, deste amigo, deste irmão que está neste momento clamando ao Senhor, buscando a sua graça e as suas misericórdias, Pai. Assim como o Senhor esteve presente, meu Pai, juntamente com aquela viúva de Naim, que mais precisava do Senhor, na hora que ela precisava, eu rogo que o Senhor agora, em nome de Jesus, opere na vida desta pessoa. Se é para a salvação, que ela seja perdoada e os seus pecados sejam apagados e ela seja salva, Pai. Se é para a solução de um problema, que as mãos do Senhor agora estejam estendidas para solucionar-lhes qualquer dificuldade, qualquer problema. Pai Santo que estás nos céus, nós oramos por esta pessoa e ministramos sobre ela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue abençoando a sua vida.